Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo sobre neurociência e esporte. Uma das perguntas que mais recebemos ao longo da nossa trajetória, seja de atletas, treinadores, clientes, interessados, curiosos, é a respeito de carga de treinamento cognitivo. Essa pergunta é de fato muito pertinente, porque ela vai trazer impactos em uma série de elementos. Por exemplo, a gente pensar a inserção desse trabalho no dia a dia do atleta, que a gente sabe muito bem que muitas vezes tem um tempo bastante reduzido tomado por uma série de questões de treinamento, de descanso, de preparação, de viagens e muitas vezes torna-se uma rotina difícil para a inclusão de uma carga extra de atividades. E aí que a gente vai discutir como que a gente pode incluir de maneira mais otimizada o treino cognitivo na rotina de preparação. Uma pergunta que a gente muitas vezes devolve quando recebe essa questão sobre a carga cognitiva é: por que a gente precisa fazer uma carga extra de atividades no dia a dia? Por que o treino cognitivo tem que ser mais 20 minutos, mais meia hora de uma rotina às vezes muito cheia, muito complexa de um atleta ou de uma equipe? E o que a gente traz de discussão é a inclusão do treinamento cognitivo como forma integrada ao treinamento físico técnico já presente na rotina do atleta. E os recursos da tecnologia fazem com que essas inserções sejam cada vez mais tranquilas de serem feitas durante o treinamento. Então o atleta vai fazer o agachamento, vai fazer um exercício de peitoral, de costas, de bíceps, tríceps, um leg press. E aí ele vai ter também uma estação cognitiva. Ele vai ter um momento ali durante o treinamento físico dele que vai ser inseridos exercícios cognitivos. Então se você fizer uma inserção de uma atividade que vai durar 4, 5 minutos dentro do treinamento físico do atleta, se ele faz 3 vezes academia na semana, ele já tem 15 minutos de exercício cognitivo na semana garantido, simplesmente por você agregar uma estação cognitiva dentro do seu treino físico. Nossa, Victor, mas ele não tem nem mais 5 minutos. O horário é casadinho. Tá, legal, eu sei que você faz bisete, eu sei que você faz trisete, que às vezes não tem nem descanso entre um aparelho ou outro. Mas o Move pode ser utilizado, por exemplo, nessas trocas, entre um exercício e outro, ou na pausa de uma série ou outra de um mesmo exercício, trazendo demanda cognitiva, fazendo com que se tenha, por exemplo, um descanso físico passivo, mas cognitivo ativo. Ou seja, levar a estimulação cognitiva entre 2 séries de um agachamento, por exemplo. Isso traz com que o atleta tenha que manter sua concentração ao longo da tarefa, faz com que ele não se distraia com elementos externos e possa perder o foco na atividade, e você casa a força, o exercício físico com uma demanda mental, demanda de concentração, de atenção, de velocidade, por exemplo. Ou seja, uma maneira de complementar toda a ativação cerebral que ele já está fazendo pelo próprio treinamento físico, trazendo benefício nos processos que você está especificamente trabalhando ali, seja atenção, memória, controle de impulsividade ou reação. E quando falamos em termos técnicos, também podemos colocar o Move como uma estratégia de treinamento. Isso porque o Move tem uma série de funcionalidades de jogos que trazem, por exemplo, a dupla tarefa, em que o atleta pode estar realizando movimentos técnicos ou movimentos de fato bem próximos daquilo que ele realiza no dia a dia de treinamento ou de competição, tendo uma tarefa cognitiva ao mesmo tempo. Por exemplo, com o Neurospacing, que ele precisa rastrear objetos ao mesmo tempo que ele executa movimentos, ou alguma tarefa de memória, ou atenção dividida, ou atenção seletiva com efeito Stroop, por exemplo. E também quando assumimos a perspectiva integrada, e quando o movimento do atleta está condicionado ao elemento visual, ao estímulo visual que o Move oferece. De uma perspectiva de imprevisibilidade e aleatoriedade, fazendo com que o atleta precise atualizar a informação do ambiente, se manter atento, ter controle e tomar decisões. Ou seja, quando estamos trabalhando também elementos específicos de uma modalidade, também podemos usar o Move como uma forma de estimular o atleta a realizar ações, dar dupla tarefa, aumentar a carga cognitiva da atividade, trazendo também ecologia para dentro do seu treinamento. Ou seja, a gente consegue colocar uma carga de treinamento cognitivo na rotina do atleta sem acrescentar tempo na sua preparação. Mas se o atleta tiver tempo, não, Victor, agora ele tem tempo sim, eu vou trabalhar aqui com ele exercícios específicos para melhorar a cognição, porque isso é uma demanda desse atleta, a gente percebe que isso pode ser um potencializador de sua performance. E o que a gente recomenda então para isso é pelo menos 30 a 40 minutos por semana de atividades. Então se você incluir o Move 10, 15 minutos, 3 vezes por semana, a gente já tem o benefício dessa carga cognitiva e pode já haver benefícios do seu treinamento após 5 semanas de treinamento seguindo essa periodização.
Isso é que a literatura traz pra gente como alguns indícios, mas é claro que quanto mais a gente fortalecer e estudar esses elementos, mais a gente vai chegar na carga ideal de treinamento, podendo ter ainda mais repercussões no desenvolvimento cognitivo e na performance do indivíduo. E sobre retenção, que eu acho que você já deve estar se perguntando, e quanto tempo dura esse efeito, a literatura mostra que estimulações cognitivas podem ter efeito de 3 meses até 3 anos. Temos alguns cases bastante interessantes em que observamos esse efeito mais agudo desses 3 meses, alto nível de performance cognitiva depois de um treinamento agudo, se mantendo 3 meses depois sem prática alguma, e alguns exemplos também que a gente teve fora do esporte, mas que a gente observou a retenção depois de 18 meses sem intervenção de treinamento cognitivo. Porém, quanto mais a gente colocar isso na nossa rotina, isso ser parte da preparação com uma cultura cognitiva na preparação esportiva, melhor. E os benefícios serão constantes e duradouros. Espero que você tenha gostado do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like, um abraço e até a próxima!